Olá, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Posicionamento, identidade. Que a gente pensa nessas duas palavras e vai analisar as escrituras, a palavra de Deus. E a gente começa a se autoavaliar e começa a entender a essência de estar em Cristo. Hoje nós vamos aprender que estar em Cristo é a atitude mais excelente que um ser humano pode ter. Estar colocando o interesse de outra pessoa que é excelente em primeiro lugar. E hoje a gente vai aprender que o eu nosso fica em segundo plano e o eu do Senhor fica em primeiro. Adriana, eu não tenho nenhum interesse de colocar os interesses de outra pessoa em primeiro lugar do que os meus. Entenda, essa outra pessoa é o próprio Deus. E Deus, Ele tem para nós alegria perene. Deus tem para nós realização. Quando a gente tem convicção e confiança nele, que proclamar o seu reino, colocar os interesses do seu reino em primeiro lugar, vai trazer uma alegria que ouro nenhum no mundo pode ser comparado. Por isso nós vamos ler nos evangelhos, na carta de Paulo aos Gálatas, que fica no capítulo 2, no versículo 20, um só versículo. E hoje a gente vai esmiuçar o que é estar em Cristo. Quais os sacrifícios que isso exige? E quais os benefícios? Isso vai trazer alegria plena para a nossa vida? Digo a você, meu amigo, minha amiga, que sim. Sim, porque não sou uma serva de Deus que acha. Eu tenho convicção. Convicção como o ar que eu respiro. Que tudo que nós colocamos Deus em primeiro lugar, as outras coisas são consequências do seu amor por nós. E Ele realiza sonhos também, nossos. Mas está em Cristo, Adriana, está em Cristo. O que significa isso? Vamos agora aprender nos debruçando, meditando, refletindo na palavra de Deus, que é tão poderosa. Esta palavra, quanto mais eu leio, mais eu me apaixono. O amor, ele é eterno, ele é permanente. Mas a paixão também é a vontade de querer estar perto. E você só conhece o Senhor verdadeiramente através da sua palavra. Olha o que diz versículo 20 do capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora na carne vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que palavra poderosa! Que palavra maravilhosa! Como é bom saber que quando você está em Cristo, os interesses de Cristo vêm em primeiro lugar. E digo a você claramente, os interesses de Deus é que nós
proclamemos esta palavra em alta voz para os 4 cantos do mundo, dizendo que Jesus salva o pecador arrependido e faz uma morada nos céus e tem paz que excede todo entendimento para este pecador que está aflito, que está com suas emoções à flor da pele, não sabe o que fazer, está com a mão na cabeça. Cristo tem uma direção para a tua vida. Cristo tem um renovo para a tua vida. E olha, o que está em Cristo, entende? A pessoa, o cristão que entende que está em Cristo, ele busca os interesses do Senhor, que é, em primeiro lugar, salvar almas, salvar pessoas perdidas. Perdidas como assim, Adriana? Estou falando de um rico, de um pobre, que muitas vezes é rico, mas está perdido. É pobre, está perdido. A classe social não indica que a pessoa está bem espiritualmente. Ela tem alegria, ela tem esperança, isso só Cristo dá. Então, estar em Cristo é quando o eu, que é limitado, dá lugar ao pensamento de Deus, que é ilimitado. É quando o eu humano, o eu ofendido, o eu medroso, ele sai de cena e entra a pessoa com convicção, que confia no seu Salvador, aquele que morreu e ressuscitou e nos deu uma nova vida em Deus, em Cristo. Então, estar em Cristo é colocar o seu eu de lado e buscar os interesses do reino, buscar os interesses daquele que tem pensamentos muito mais elevados do que os nossos. Porque tudo que é humano, tudo que é na esfera horizontal, não nos dá uma alegria permanente. Pode nos dar uma alegria momentânea. Uma festa, uma bebida, uma droga. Aquilo dá e passa. E nos deixa deprimidos. Porque é assim que as pessoas dão testemunho do efeito das drogas, o amor desmedido, o amor sem a moralidade, quando digo assim, sexo ilícito. Então, isso ali dá um prazer momentâneo. Mas o que Cristo tem para nós, estar em Cristo, conhecê-lo, é entender que Ele tem sempre o mais excelente para cada um de nós. Isso traz tanta alegria, tanta convicção, tanta certeza, que você não se embaraça mais com nada desse mundo. Você vai ver e vai descartar. Porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Isso é estar em Cristo. Então você tem um posicionamento, você tem uma identidade. Gênesis 1:26. O homem foi feito à imagem e semelhança do Criador. E como imagem e semelhança do Criador, a sua busca diária, depois do pecado, é se parecer mais com Cristo. Como isso é possível, Adriana? Lendo as Escrituras, orando, vigiando,
jejuando e ajudando o teu próximo, explicando para o teu próximo que nós não somos merecedores, mas mesmo assim, aprove a Deus querer se relacionar com cada um de nós para nos dar uma nova vida em Cristo. Então, você não tem medo mais de pensar por você mesmo. Você não vive do que sente, mas você vive do que crê. Porque os sentimentos, eles confundem a mente da pessoa. É como um prazer momentâneo. Naquele momento, as pessoas se deixam levar, depois se veem arrependidas. Então, Cristo, fé é uma decisão. Fé é você se posicionar, ter uma identidade como imagem e semelhança do Criador. Então, estar em Cristo é simplesmente extraordinário. Porque estar em Cristo é você se relacionar com o seu Salvador e Ele ter livre acesso a dar direção à sua mente, ao seu corpo. Então, essa decisão é você que tem que tomar. Entra no teu quarto, faz uma aliança, entrega a tua vida a Deus. Procura uma igreja cristã que pregue Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você precisa de uma igreja. Você precisa da comunhão dos irmãos. Você precisa aprender a palavra de Deus. Por isso, estar em Cristo é se relacionar com o Salvador. Vamos orar. Senhor, gratidão pela tua palavra, gratidão pelo teu amor derramado sobre nossas vidas e gratidão, Senhor, porque tu és um Deus amoroso que está sempre em resgate dos teus filhos. Que essas pessoas, Senhor, quebrante o seu coração e dê o primeiro passo para ter essa comunhão contigo, Senhor. Senhor, com a certeza de que tu responde esta minha oração, que é para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus, já te agradeço. Amém. Graças a Deus. Tenha um excelente dia.